Conhecido como o primeiro pensador ateu, o Barão d'Holbach desafiou as convenções de sua época e deixou um legado que ainda ressoa no pensamento secular contemporâneo. Vamos conhecer a sua filosofia? O barão Paul-Henri Thierry d'Holbach nasceu em 1723 na Renânia, atual Alemanha, mas fez sua vida na França, onde se tornou uma figura central do iluminismo. D'Holbach foi um dos intelectuais mais ativos e radicais do círculo dos enciclopedistas de Paris, que incluía nomes como Diderot, Voltaire e Rousseau. Além de filósofo, D'Holbach era um mecenas, oferecendo seu salão como ponto de encontro para debates e discussões filosóficas. Na coterie holbachica, ele recebeu nomes como Diderot, Condillac, Condorcet, D'Alembert, Turgot, Lacondamine, Helvétius, Galliani, Morellet e, por algum tempo, Jean-Jacques Rousseau. O que distingue D'Holbach de outros filósofos de sua época é sua postura abertamente ateísta. Em uma era em que o teísmo era a norma imposta pela sociedade e que ainda era potencialmente perigoso desviar-se dela, D'Holbach defendeu com coragem e clareza a ideia de que o universo pode ser compreendido sem a necessidade de um Deus. Sua obra mais famosa, O Sistema da Natureza, publicada anonimamente em 1770, expõe uma visão de mundo materialista, onde tudo no universo é resultado de causas naturais, e a moralidade humana pode ser explicada sem apelo ao sobrenatural. As ideias de D'Holbach eram tão controversas que, naturalmente, ele precisou publicar suas obras de forma anônima, como muitos outros pensadores do seu tempo. Lembramos que David Hume, outro célebre filósofo ateu, também do século XVIII, precisou ter a sua obra Diálogos sobre a Religião publicada somente póstumamente, por conta de suas ideias controversas para o período. Talvez possamos afirmar que muitos filósofos iluministas do período que não se afirmavam abertamente ateus fizessem isso por conta do perigo que era assumir tal posição na época. Não só por conta de como era difícil vislumbrar um mundo, uma visão de mundo ateísta, ainda no século XVIII, onde a física de Newton estava se propagando, onde a ciência moderna estava se estabelecendo e o iluminismo estava sendo germinado e consolidado. É muito diferente do século XXI. Então, além dessa dificuldade, uma dificuldade de concepção metafísica da realidade sem Deus, o que era extremamente novo e incomum na história, havia também a dificuldade política de lidar com as consequências de tal posição na sua vida pessoal, profissional, em todos os aspectos da sua presença na sociedade. Era um perigo. Voltaire se afirmava deísta, Jean-Jacques Rousseau era um claro teísta. Rousseau, no caso, é uma exceção. Esse podemos dizer seguramente que tinha um teísmo particular e diferente, entretanto, da ortodoxia. Apesar disso, as obras do Barão d'Holbach circularam amplamente e influenciaram profundamente o pensamento secular e o movimento ateísta que se seguiu. D'Holbach plantou as sementes de uma visão de mundo que valoriza a razão, a ciência e a ética, sem necessidade de uma base religiosa. Em sua obra política, Etocracia, recém-publicada em português pela Unesp, D'Holbach pede para que seus leitores saibam escutar a natureza. Segundo este moralista, ateu e naturalista, o bom governo e a tirania jamais poderiam se confundir. O pensador afirma: o poder absoluto do qual tantos maus príncipes comumente abusam torna-se nas mãos de um soberano justo uma arma necessária para destruir os esforços e os complôs da iniquidade. Lembrando que se trata de um filósofo do século XVIII anterior à Revolução Francesa. Ele foi um pioneiro em desafiar os dogmas religiosos de seu tempo e em promover uma filosofia baseada na razão e na observação do mundo natural. Sua coragem em questionar o status quo e sua influência duradoura fazem dele uma figura central na história do pensamento ateísta e secular. Etocracia, escrita em 1776, ressoa profundamente em nossos tempos, onde a hipocrisia disfarçada de piedade leva à decadência dos estados, e os governantes, indignos de seu título, tratam seus cidadãos como meros números,
para os quais a busca pela felicidade é irrelevante. Diderot, inspirado por Shaftesbury, costumava afirmar que os ateus também podem ser virtuosos, e a obra de seu amigo Holbach é um exemplo claro dessa afirmação. O Barão d'Holbach escreve: o título desta obra anuncia seu objetivo. Ele é composto de duas palavras gregas, ethos, costume, e kratos, força, poder, domínio, governo. Acreditamos poder empregar essas palavras para designar um ensaio, um projeto de união entre moral e política, a ideia de uma legislação em conformidade com a virtude, que possa ser igualmente vantajosa para os soberanos, para os súditos, para as nações, para as famílias e para cada um dos cidadãos. Ousamos nos gabar de não ter, neste ensaio, proposto nada de quimérico, ou que não possa ser facilmente executado por todo legislador sinceramente animado pelo desejo de fazer a felicidade de seu povo. Assim é o monarca benfazejo e justo que é atualmente a esperança e o consolo dos franceses. E se eu te disser que existe um lugar online em que você pode estudar a filosofia centrada na racionalidade, tal como os filósofos iluministas a entendiam? A Academia da Razão é a assinatura anual que te dá acesso a cursos gravados de Clube do Livro. Já aconteceram 2 encontros do Clube do Livro e nós debatemos a obra de Kant, O que é Esclarecimento, e criticamente a obra de Dostoiévski, O sonho de um homem ridículo. No dia 21 de agosto, vamos debater o Cândido de Voltaire, um clássico da tradição iluminista. Os cursos gravados que estão disponíveis são os seguintes com as respectivas grades: Problemas clássicos da filosofia, Filosofia da religião e Lógica. Se identificou com o projeto? Então está esperando o que para fazer a sua assinatura? Aproveite que o mês virou para ingressar nessa comunidade do pensamento crítico e da honestidade intelectual. E não acaba por aí. Inscritos do canal têm um desconto de 10% pelo link que está na descrição. Basta digitar no campo de cupom da Hotmart a palavra canal. E você vai ter 10% da assinatura anual, que pode ser parcelada em 12 vezes, desse incrível lugar para exercitar o pensamento crítico e o estudo da filosofia com compromisso com a razão. E você já conhecia a história e o pensamento do Barão d'Holbach? Deixa aqui nos comentários as suas impressões. E a gente se vê na Academia da Razão, é claro, e também no próximo vídeo do canal, sábado. Muito obrigado e até lá!